Bom dia, demais ouvintes que acompanham esse programa, essa emissora. Esperamos conseguir dar um bom recado numa linguagem acessível, porque realmente o assunto que vamos abordar é um assunto muito complexo e há muita confusão assim no meio popular, inclusive entre os nossos colegas, muita ansiedade, na verdade por falta de preparação. Bom, também a professora Célia nos visita nesta manhã. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Espero que a gente consiga, dar o nosso recado, expondo um pouco da nossa realidade nas mudanças que estão ocorrendo. Bom, primeiramente vamos falar a respeito do novo ensino médio. E a gente tem visto que é um tema que ainda divide opiniões e principalmente agora, nesse ano de 2023, com a sua implantação, muitas pessoas... Os comentários são frequentes, né? Principalmente através das redes sociais, pessoas principalmente falando sobre as questões que envolvem essa mudança. E eu vi aqui alguns questionamentos que estão sendo feitos, como, por exemplo, muitos dos nossos ouvintes ainda não entenderam muito bem o que mudou nesse novo ensino médio. Bem, então, na verdade, está excelente a tua expressão, porque a gente também ouve, há um debate que é uma reforma do ensino médio. E nós também tratamos como a implantação de um novo ensino médio. Não é uma simples reforma. Muda, né, a visão da educação pública de qualidade popular, que leva em consideração a realidade do aluno e que é reflexiva. Porque começa, né, por diminuir disciplinas que fazem os nossos alunos refletirem sobre si, sobre a vida, sobre a sua realidade, como filosofia, sociologia, né? E também diminui cargas horárias de disciplinas como história, geografia, que também ajudam muito nessa questão. Então, é um novo, é a tentativa de implantação. Como eu disse antes, há muita ansiedade entre os colegas, muita confusão, por falta de preparo dos nossos colegas, não por culpa deles, é óbvio, porque nós notamos nas escolas o esforço, o empenho dos colegas em fazer todos os cursos online que são apresentados, mas que, na verdade, esbarra na questão de que está sendo tirado, né, o ensino que os nossos colegas foram preparados para executar. E entra a questão do notório saber, que pode ser com profissionais de fora da área da educação ou os próprios profissionais da educação sendo aproveitados para disciplinas que eles não têm conhecimento, não têm formação. Além da falta de preparo adequado dos profissionais da educação do Estado, também não há condições físicas e materiais. Nós estamos vendo a cada início do ano, por meio da mídia, as escolas que não têm internet, que a rede elétrica não suporta os aparelhos, né, eletrônicos em função da antiguidade, são redes fracas, né, e com necessidade de reparo, além do que às vezes cai telhado, cai teto, cai piso, os alunos ficam tendo aulas em ambientes diferentes. Sem falar, inclusive, nas bibliotecas, né, que hoje há uma necessidade muito grande de concurso público, porque os contratos eles são para sala de aula, né, para atender especificamente o aluno em sala de aula, e não há quem ocupe o espaço da biblioteca. Então, na verdade, é um sucateamento muito grande, com um verniz, né, de uma modernidade, de um novo ensino médio. E que é praticamente uma tragédia para os nossos alunos, para essa geração agora. Tragédia por quê? Porque nós vemos, assim, colocado em cima dos estudantes que estão com 14 anos, 15 anos, 16 anos, que é a idade que, né, eles estão cursando o ensino médio, a responsabilidade pela sua escolha profissional. E é óbvio que é impossível essa responsabilidade ser colocada nos ombros dos estudantes. Por quê? Porque o estudante, nessa fase da vida, ele tem que ter um conhecimento amplo de todas as áreas e aprofundar esse conhecimento. E eles, por exemplo,
começou a ser implantada num período crítico, né? Na saída de um período de uma pandemia, onde nós ficamos com as escolas fechadas, em 2022. Só por aí a gente vê que não é uma proposta séria e que esteja preocupada efetivamente com a qualidade. E agora no ensino, no segundo ano, que está sendo implantada a cada ano uma etapa. Então, os alunos que sofreram essa mudança no primeiro ano, hoje continuam com a mudança no segundo ano. Nesse período, eles têm que escolher os itinerários. São 5 itinerários, mas não que todas as escolas ofereçam esses 5. É de acordo com as condições das escolas, né, com a disponibilidade das escolas e aí também do próprio sistema de ensino. E o aluno tem que pensar qual é a profissão que ele quer ser e escolher de acordo com isso os itinerários. Só que às vezes ele chega, né, num determinado ponto, não, mas não é isso que eu achava que era, isso que eu queria, eu quero trocar. Então, na verdade, o que se instala nas escolas é uma grande confusão. Algumas escolas, inclusive, colocaram que é proibido trocar o itinerário. Outras o fazem, mas estão sem conseguir administrar por falta de ambiente escolar e de profissional para atender. E neste caso não tem nem como você dizer para o aluno, olha, se tu não te adequar neste itinerário, tu pode mudar, porque a gente não sabe se aquela escola está apta para fazer essa mudança. Exatamente. E sem falar que a carga horária também aumenta, mas ela aumenta nessas áreas, entende, que foram colocadas. E isso também gera exclusão. Porque com o número de desempregados que nós temos no país, né, no nosso estado, muitos estudantes nessa idade eles já têm a necessidade de trabalhar para complementar a renda. Então, eles fazem qualquer o trabalho possível, né, para complementar a renda. Ele não consegue dar conta de tudo isso. E, além do mais, 40% da carga horária é online. Praticamente 40% da carga horária é online ou até terminar no terceiro ano a implantação vai estar nesse percentual, em torno desse percentual. O que também acontece? Nós vimos a tragédia que foi o ensino online durante a pandemia. Os alunos não têm condições. Nem todo estudante tem um celular, né, que consiga receber e dar conta. Então, assim, nós estamos efetivamente muito preocupados e hoje é um dia de luta nacional contra, né, pelo revoga ensino médio. Na verdade, não são ajustes, né, é preciso revogar o ensino médio. Damos uma pausa, voltamos ao que nós conhecemos e temos mais condições de sermos competentes e para que, se for o caso de no futuro, muito no futuro, com preparo, com adequação, se voltar a pensar em alguma outra forma. Mas seguramente ao que nós conversamos com as nossas escolas, é impossível, entende, dar certo esse tipo de ensino. E se aumenta o abismo, porque hoje já tem um abismo entre a qualidade do ensino que é oferecido na escola privada e a qualidade do ensino que é oferecido na escola pública. Muito pelas condições, né? Tem mais condições de ter a internet adequada, os alunos têm as ferramentas adequadas para conseguir dar conta, né, da realização das tarefas e o abismo ele só vai crescer. E o que está sendo imposto, assim, na verdade, é uma educação, então, na pública, voltada ao trabalho, mas esse trabalho da mão de obra barata, que não precisa de tanta qualificação. E isso está sendo uma condenação que está sendo colocada aos estudantes mais pobres. Aumenta, né, então, a desigualdade. E aquelas profissões, né, que precisam passar pelas universidades com mais, né, tempo para preparo, vai ser um engenheiro, vai ser um advogado, um desembargador, um juiz, não é mesmo? Essas profissões elas ficam relegadas a um outro patamar de jovem com mais condições. É uma profunda injustiça, inclusive não é o que prevê a Constituição Federal, que a Constituição prevê que nós precisamos, o Estado, né,
os municípios precisam oferecer o mesmo nível de qualidade para todos os estudantes, né? E, na verdade, isso não está sendo cumprido. É uma quebra no cumprimento dessa lei. E é por isso que nós estamos, né, então, pedindo, né, que nos voltemos à formação integral do aluno, né, e não essa formação que é praticamente uma formação profissional compulsória e muito precoce. Quantos colegas, Gil, tu sabe, que foram para a faculdade, né, prestaram a prova do Enem com 18, 19, 20 anos ou até mais, iniciaram a fazer o curso e no caminho viram que não era o que eles imaginavam e a profissão que eles queriam para exercer na vida. Imagina os nossos estudantes com 14, 15 anos. E é uma discussão importante esta, porque eu estava vendo, hoje é o Dia Mundial da Escola, dia 15 de março, e se fala muito sobre essa questão de revogar esse novo ensino médio. Como estão essas tratativas? Como é que o Ministério da Educação está acompanhando tudo isso, essa repercussão, principalmente negativa, sobre esse novo ensino médio e essa grande mobilização para que essa ideia seja revogada? Bem, Gil, aí nós temos que entrar na questão política, né? Uhum. Tu sabe que nós fizemos força, sim, para eleger o atual presidente da República, o presidente Lula, porque achávamos que era uma proposta melhor, né, mais tranquila para a educação e muitas outras áreas relacionadas à questão dos direitos dos trabalhadores, porque o último governo, né, ele foi o governo que foi o que fez cortes mais drásticos, né, na educação, na pasta da educação. Nós estávamos vendo a penúria e até se ouvia falar do fechamento, né, de algumas universidades e os institutos federais, e isso é profundamente prejudicial à classe trabalhadora. E era alarmante a situação do ensino público, porque né, a gente tem todo o respeito à liberdade de pensamento, né, e posições políticas das pessoas, mas era um governo de extrema-direita e queria colocar o seu modelo de ensino. E no seu modelo de ensino não precisa ter espaço para reflexão, para o pensamento crítico, porque é aquele modelo único de sociedade e de escola. Então, nós fizemos essa opção, essa luta, tivemos uma enorme vitória, saímos vitoriosos do processo eleitoral na nossa avaliação. No entanto, alto lá, né, nós não podemos, por isso, deixar de cobrar do governo federal também uma posição sobre isso. E achamos que não há nenhuma outra posição do governo, né, federal, do presidente Lula, a não ser de revogar o ensino médio. Bem, entendemos que é uma situação complicada, delicada, claro, porque tem, né, muitos empresários, tem uma pressão também do outro lado, não é nós só daqui que estamos pressionando, mas há uma pressão dos empresários, porque é óbvio que qualifica a mão de obra das suas empresas. Nós gostaríamos e estamos fazendo o apelo para que o presidente possa nos ouvir e possa nos atender. Temos dificuldades, temos problema no próprio Ministério da Educação, né, que ocupam pessoas que ocupam cargos e que defendem esse modelo, porque são também empresários da área da educação, e nós sabemos que quem vai lucrar com isso são as instituições como a Lehman, né. Sabemos que o movimento, um deles, o Todos pela Educação, é formado por muitos empresários e também defende esse modelo, só que estamos na disputa e nós esperamos sair vitoriosos dessa disputa. O Ministério fez uma ação muito insuficiente, na nossa opinião,
que é abrir uma consulta pública. E eu acho que nós achamos que a consulta pública está feita. É alarmante a situação das escolas, é alarmante o descontentamento dos nossos colegas e eles mesmos se confessando que o ensino estão passando por cima da formação deles, eles não estão conseguindo, né, exercer a profissão para a qual foram preparados e estão precisando, né, estudar e aprender disciplinas que, na verdade, eles não têm domínio do conteúdo. Norma, Bom, assim, vamos conversar com a professora Célia também, que está aqui ao nosso lado. É. Só pedir para se aproximar um pouco mais aí do microfone, para poder captar melhor. Tá bom. Não, é que eu queria fazer um adendo ao que ela está falando, né? Porque assim, pensa numa profissão, tu escolheste ser engenheiro, né? Aí tu te prepara, tu forma, tu vai para academia, fica pronto, trabalha, tal, anos e anos inclusive, né? E desempenha essa função. Aí tu tens que ir fazer um atendimento médico. Não é, né? Não é para isso que tu já está preparado. Então é a mesma coisa que os professores de linguagem, né? Eles estão preparados para trabalhar. Entra, né? Então conteúdos e entra roteiros ali que ele não foi preparado. Nós não estamos tratando que o professor ele é incompetente para exercer a profissão dele. Ele não está, não fez a sua formação para essa área que ele está sendo enviado, que está sendo colocado no conteúdo. Bom, na verdade o que a gente pode observar é que vocês tratam sobre a não organização prévia para a implantação de um sistema como esse, ou seja, não houve uma preparação suficiente dos profissionais atuarem com essas mudanças e também não se tem uma estrutura nas escolas e aqui a gente está falando sobre uma mudança que não é somente aqui no nosso estado, não é somente no Rio Grande do Sul, é a nível de Brasil e a gente sabe que existem escolas Brasil afora que não têm nem condições de receber um aluno muitas vezes, não tem uma estrutura adequada nem mesmo com as classes, com cadeiras. É uma situação complicada que vive a educação no nosso Brasil e não é um fato recente, há muito tempo. Então, se essas escolas não têm o mínimo de estrutura, como dar um ensino novo nesse molde que está sendo proposto? Né? Como seria um ensino novo? Ali foi citado a questão da biblioteca, né? As bibliotecas estão praticamente fechadas em todas as escolas, a gente faz visitas e encontra a mesma situação, porque tem professores que só podem exercer a função na sala de aula. Contratos novos só para suprir sala de aula e a biblioteca continua fechada. Claro, a gente compreende, deveria existir, então, a formação de bibliotecário, concurso para bibliotecário, né, bibliotecária, mas não há. Né? Então, um dos instrumentos que nós tínhamos, que é a biblioteca, outro que deveria ser, no caso, o laboratório de informática com acesso, né, amplo, né, para pesquisa, para o aluno se desenvolver, nada disso tem. Como implantar um novo ensino? Bom, é inevitável nós não falarmos sobre política, né? Quando nós falamos sobre esses temas. Eu percebo aqui algumas perguntas de ouvintes, elas estão relacionadas sobre esse modelo de ensino. Ele é um modelo proposto pelo atual governo ou vem do governo passado? É uma dúvida que ficou aqui nos nossos ouvintes. Vem de antes ainda. Ele foi, na verdade, uma medida provisória, né? A implantação agora, recente, por uma medida provisória do governo Temer, mas ele já estava gestado antes. Por exemplo, nós esquecemos de falar, inclusive a gente pede, além da revogação do médio, a revogação da Base Nacional Curricular Comum, porque nessa lei ela abria brechas, tá? Para esse modelo de ensino. Então, é uma luta, vem de outros governos, inclusive é um modelo empresarial de educação que está em disputa e por isso eu te disse, nós temos alguns problemas, né? Não é tudo perfeito. Inclusive, lá, transpassando inclusive o próprio governo do Partido dos Trabalhadores. Então, é um debate que nós estamos fazendo, porque é alarmante, não tem como nós não pararmos, né? No próximo dia 22 de março, teremos outro Dia Nacional de Luta pela Revogação do Ensino Médio e da BNCC, em função de que é isso, não dá. Houve talvez uma fase de as pessoas se apropriar do conhecimento de o que é realmente que estava sendo falado, mas agora não tem mais como não
falar, como não colocar para fora, como não gritar. Mas realmente não é privilégio do governo Temer e nem do governo Bolsonaro. Esse modelo de ensino para as classes populares, ele vem numa crescente de debate entre as classes empresariais e o governo. Bom, o momento atual é de reflexão sobre essa questão do novo ensino médio, de diálogo principalmente com a população, para que a população entenda a complexidade desse tema. E também os estudantes, a comunidade escolar, porque é preciso que todos venham para a luta, porque é prejudicial para toda a comunidade escolar. E será mais ainda excludente. E isso é o que nós não precisamos nesse momento da história. Só que, na verdade, é um olhar, digamos que cruel, mas é o olhar que é da vida, né, do capitalismo. Porque existe, né, a classe dominante, ela sabe que existe um excedente de mão de obra, então, na verdade, não há interesse em investir nesse excedente, porque ele é descartável na visão deles. E nós achamos que não há nenhum cidadão que mereça essa expressão e que mereça ser tratado dessa forma. É preciso dar condições iguais, né? Bom, se vai ter que ter disputa no mercado de trabalho, que disputem. Essa é a realidade do capitalismo, da sociedade, do modelo, né, que nós vivemos hoje. Mas que ele tenha minimamente condições em o mais igualitárias possíveis. Bom, a gente poderia passar a manhã inteira, daria um programa falando sobre um tema como esse. Mas a gente não pode deixar de não aproveitar a visita de vocês nesta manhã para falarmos também sobre a política salarial dos professores aqui do estado do Rio Grande do Sul. É um tema que ele precisa continuar sendo discutido. Como está essa situação neste momento? Bem, a situação também está caótica, né? Por quê? Porque os governos insistem em não cumprir essa lei federal. Nós aqui no estado, por exemplo, o governo nos deve desde 1º de janeiro, o governo Eduardo Leite deve desde 1º de janeiro para todos os profissionais da educação, 14,95% no nosso básico, lá na base da nossa carreira. O que o governo apresentou de proposta? Primeiro mandou para a Assembleia Legislativa o projeto, depois ele enviou para a direção central, que é a direção estadual, que faz, né, essa ponte entre nós, as conversas com o governo. Ele mandou uma proposta de que seria de 9 ponto, eu não lembro se 45 ou 95, tá, o percentual, a quebra, por cento, e que ele tiraria da parcela de redutibilidade dos aposentados, daqueles professores mais antigos que ainda a têm, e que também ele não estenderia para os funcionários de escola e nem para os colegas sem paridade. Quais são os nossos colegas que não têm paridade? São principalmente aqueles que se aposentaram sem conseguir fechar as duas condições para se aposentar, a idade e o tempo de serviço. Ele deveria ter uma e não ter a outra, mas por questões de doença, problemas na família, ele não aguentou, né? Normalmente são colegas nossos doentes, e aí ele se aposenta proporcional. Então esse não tem paridade. Então é um baita número, né, da nossa categoria que ficaria fora desse reajuste. E, na verdade, está errado, porque todos eles merecem. Então, em Assembleia Geral, nossa categoria, no dia 3 de março, rejeitou o reajuste. Por que achamos que era importante rejeitar? Porque nós tínhamos que sinalizar para os deputados, para a Assembleia Legislativa, que serão os que darão a cartada e votarão, né? Se nós ficaríamos só com 9%, e ainda para uma parcela da nossa categoria, ou tá, se eles lutariam para que eles lutem, porque na verdade a lei é 14%, 14,95%, quase 15% o reajuste. E também para o governo, né?
Porque o governo, ele pousa, né, na mídia, na grande mídia, que ele está pagando o piso. Não é verdade, é um governo que continua mentindo, né, para a sociedade e ele não está pagando, assim como não pagou os 33%, né, no ano anterior. Bom, então como é que está essa discussão neste momento? Já foi rejeitada, então, essa questão através no dia 3 de março, né, desta reunião com a categoria, e agora já foi enviado algum tipo de documento demonstrando essa insatisfação? Aí no dia 7 de março nós tivemos um ato público estadual, e nesse ato o 42º estava representado, no entanto, de sexta para terça nós não tivemos muito tempo para mobilizar. E aí foi entregue a nossa pauta de reivindicações, que foi aprovada também na Assembleia Geral, e o resultado da Assembleia. Pelo menos nós esperamos que tenha sido entregue pela direção estadual, pela diretoria estadual, que é o de praxe acontece, né, no nosso sindicato. E continuamos, né, mobilizando. Nós lamentamos porque estávamos esperando que hoje fosse um ato estadual, porque na capital tem mais visibilidade e nas regiões é mais difícil a gente conseguir mobilizar. Hoje mesmo nós entramos em contato com algumas escolas para ter uma aula na rua, para que a gente pudesse ter contato também com os estudantes, mas era dia, acho que eles me usaram a expressão de seminário, né, na escola, porque os professores apresentariam esses itinerários, essas trilhas que os alunos agora do segundo ano terão que escolher. Então, nós não conseguimos, né, fazer atividade de rua, mas nós estamos visitando as escolas de ensino médio, conversando com nossos colegas e também marcamos o espaço aqui, que é um espaço também de comunicação com os estudantes e com os pais. Só para colocar, é 9,45%. Ah, tá. Eu troco porque o 14 é 95, metade, né? Fica meio confuso mesmo, né? Bom, entre as pautas aqui dos assuntos de hoje, você disse que também poderíamos falar a respeito de municipalização. Exato. Então, a municipalização é outra preocupação grande nas escolas públicas estaduais. E deve ser também das escolas públicas municipais. Explicamos, né, por quê. Nós vemos que os governos, no último censo do IBGE, perderam muitas cidades perderam, né, habitantes. Isso faz com que reduza o repasse de verba federal para os municípios. Os municípios, então, para tentar compensar, e o próprio governo do estado, porque interessa muito, porque no momento que municipaliza, o estado descarta aquela despesa. Bom, isso não é mais comigo, é o município que vai se virar com esse investimento, né? E então, os municípios estão, grande parte dos prefeitos, desejando municipalizar nossas escolas estaduais. Só que é criar um problema nem tão longe o futuro, porque hoje os municípios já não dão conta do que precisam dar conta. Por exemplo, quase todas as cidades não têm vaga para todas as crianças da educação infantil. Imagina, as mulheres da classe trabalhadora, as mães, ela tem filho, mas ela precisa continuar trabalhando. E ela deixa o filho dela onde? Teria que ser na creche. E isso é responsabilidade do município. E grande parte dos municípios não consegue cumprir já com essa responsabilidade. Pode ver que às vezes tem lugares que os pais têm que dormir na fila para pegar vaga em determinada creche, porque também não adianta um pai lá do bairro Olaria conseguir uma vaga lá na Vila Viegas, na Vila Jardim, né? Por quê? Porque ele também vai gastar com transporte e teria que gastar um dinheiro que ele não tem, né? Então, termina que causa um problema social maior ainda essa questão. É muito séria essa questão de falta de vagas nas escolas infantis. O município não está dando conta e aí ele quer pegar mais as nossas escolas. Isso vai representar muito mais sucateamento. Hoje, as escolas municipais conseguem minimamente manter
um nível, né, de ensino público. Mas se pegar mais, vai dar problema, tá? Eu não... É isso que nós vemos nem é tão longo prazo, é a curto prazo. Eu não consegui entender, desculpa, daqui a pouco eu sou leigo em algumas questões nesta área da educação, mas como um município poderia atuar frente a uma escola de ensino médio, por exemplo? Porque nós já temos tudo formalizado via Estado. Nós temos as coordenadorias estaduais de ensino que colaboram, né, com esse ensino médio. Como seria essa municipalização? Já apenas tem... a estrutura física das escolas ou interviria os municípios também nesse ensino? Não, o município ele assume aquela escola. E é aquela escola de ensino fundamental, né? Uhum. Ela passa a ser municipal e não é mais uma escola estadual. O Estado não investe naquela escola mais. Ele investe, o município é que vai investir. Bem, normalmente tem um contrato entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal. Nesse contrato, normalmente, o que de praxe a gente tem acompanhado, o prefeito assume ficar com os professores e funcionários do Estado por um período de até 5 anos. Mas nunca vai mais que isso. Aí daí um pouco, esses profissionais do Estado, eles são devolvidos para o Estado. Isso causa também muito desemprego, porque aí chegou um efetivo que era de uma escola estadual municipalizada numa outra escola estadual. Aí então, quem perde primeiro sua vaga de trabalho? O contratado. Segundo, aquele que tem convocação, que estende a sua carga horária para poder atender. Então, isso também gera um problema para os educadores, porque é um problema, né, de disputa de alunos e local, né, de trabalho. Isso é uma preocupação muito grande nossa. Nós estamos sendo chamados principalmente nos municípios menores para que a gente possa falar sobre isso. Então é alegado que a prioridade, né, do município é o ensino fundamental e o Estado é o ensino médio. Bem, prioridade não quer dizer exclusividade. Uhum. Não é abrir mão de responsabilidade. Inclusive, na lei fala em cooperação, coparticipação. Só que depois que entrega, não tem cooperação. O município que municipalizou se vira e o Estado cuida da vida. Para quem interessa novamente, e aí entra a questão política, para quem interessa novamente a municipalização? Interessa, num primeiro momento, ao prefeito, porque ele aumenta a verba do Fundeb, atual Fundeb hoje que vem, porque ele vai ter mais número de alunos, que aí é a questão de que a educação é tratada como uma mercadoria, e em hipótese nenhuma educação pode ser tratada assim, a educação é investimento. E esse, né, aumento da verba cobriria os novos custos? É o que nós estamos dizendo, já não cobre hoje e vai cobrir menos ainda nesses novos custos no futuro. Hoje já não cobre. Hoje os municípios já não cumprem com a sua função. E aí prioridade não é exclusividade. E o que o Estado está tentando fazer é ele ficar exclusivamente com o ensino médio e o município com todo o ensino fundamental e infantil. Não tem condições os municípios conseguirem arcarem com isso no futuro com tranquilidade, mantendo a qualidade. Tá? Aqui na região... Haja visto, já tem crise. Camaquã, o que fez para economizar na pasta da educação? Fechou 3 escolas. Não aconteceu recentemente aqui? Exatamente. Então, são essas questões. A gente tem como provar que hoje os municípios não conseguem responder para essa responsabilidade. Tá? Então, interessa a quem? Que eu ia te falar, que entra também a questão política. A educação e a economia é permeada de interesses políticos, não tem como ser diferente. Então, os empresários novamente, por quê? Vocês estão ouvindo que a crise, que a recessão está cada vez mais severa. Não tem tido solução para essa crise lá que vem se arrastando de 2008 para cá. Bem, então tem empresa quebrando, fechando, tem
banco fechando. Aí, isso vai sobrar mais dinheiro para o Estado, porque ele não vai investir mais nessas escolas que ele municipalizar. Vai sobrar mais dinheiro para quê? Para salvar a empresa de empresário, para dar mais incentivo, isenção e para salvar banco. Nos Estados Unidos isso aconteceu. Bom, aqui na nossa... É bom privatizar. Mas na hora que é para minha empresa, é bom o Estado investir. Bom, para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje, que a gente até alongou um pouco mais, né, porque havia essa necessidade de um diálogo maior sobre esses temas, aqui na nossa região nós temos essa possibilidade de municipalização sendo ventilada, já temos escolas que tenham optado por isso na região de Camaquã? Bem, na região de Camaquã que o núcleo atende. Ano passado foi municipalizada uma em TAPS, né? Há um tempo maior foi municipalizada e fechada da Chuvisca, quer dizer, fechou, passou tudo os alunos lá não municipalizou, desculpa, fechou. Teve outras escolas em outros municípios que também já começaram a pipocar municipalizações. Bom. Poucas por enquanto, então não se sente o efeito ainda de muita queda na questão do investimento, né? Mas no futuro é para que não tenhamos novas, né? É para dar o alerta para o futuro, que precisaria estancar esse processo. Bom, professora Norma e professora Célia, obrigado pela visita de vocês hoje nesta manhã, o espaço sempre aberto para o CEPER Sindicato trazer as suas manifestações para o público. Nós que agradecemos por poder estar aqui. Exatamente, nós agradecemos e ficamos também à disposição, podem nos chamar, né? Porque normalmente nós solicitamos o espaço, mas precisando, achando pertinente, nós estamos por aí, vamos dar um jeito de conseguir atender o chamado. E muito obrigada também pela audiência, né? Pena que a gente não consegue saber todos os questionamentos dos ouvintes para poder dar retorno e responder, tá? Mas, na medida do possível, a gente tentou responder agora, sim, na conversa no ar. Tá certo, muito obrigado então às professoras Norma e Célia que vieram nesta manhã para tratar sobre assuntos relevantes no que diz respeito à educação do nosso estado. São 10h07, temos mais entrevistas dentro de instantes aqui na Rádio Acústica FM. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte.